Oi, boa noite, gente. Boa noite, Sheila. Boa noite, Adriana. Boa noite, Bom rever Kaila. vocês. Bem, meninas, hoje a gente está aqui para inaugurar o nosso bate-papo psi, né? O primeiro, que eu espero que sejam de muitos. E a gente vai falar hoje sobre o TDAH, então eu quero só nos apresentar para quem não conhece. Eu sou Micaela, estou morando agora atualmente na Argentina, sou psicóloga clínica. Sou a Sheila Farias, sou psicóloga escolar, moro no Brasil, né? Sou psicóloga escolar há mais ou menos há 7 anos. Oi, tudo bem? Sou psicóloga, sou psicopedagoga, tenho formação há 13 anos e atendo na parte clínica há 13 anos também. Trabalho apenas com a parte infantil, em atendimento infantil. Bem, gente, então vamos lá. Hoje a gente vai falar sobre o TDAH. A gente sabe que um tempo atrás houve o Dia Mundial do TDAH. Muitas pessoas publicaram várias lives, vários conteúdos, que é muito importante, né? Porque a gente vê que é necessário que as pessoas tenham informação sobre esse transtorno. Que apesar de ser um transtorno comum, mas as pessoas não têm muita informação sobre eles. A gente acaba vendo isso, né? Então, eu acho que foi muito boa essa divulgação e é sempre importante a gente falar sobre isso. Tá, então, para explicar um pouquinho para as pessoas, o TDAH é um transtorno, né? Que ele é um transtorno, no DSM-5, ele fala que ele é um transtorno do neurodesenvolvimento. Então, quando a pessoa ela apresenta sintomas ou condutas não apropriadas para a etapa do desenvolvimento. E a gente percebe que tem três tipos de sintomas que são mais particulares, os principais, que é a desatenção, a hiperatividade e a impulsividade, né? E aí, depois, no decorrer da nossa conversa, a gente vai verificar como é que esses sintomas e sinais apresentam na escola, na clínica infantil e na clínica adulta, né? E são três tipos de TDAH. O predominantemente desatento, o predominantemente hiperativo e o tipo combinado, que pode ser desatento e hiperativo, né? Sendo que o desatento, o predominantemente desatento, agora já tem o tempo cognitivo lento, que já estão falando como sendo meio que um outro transtorno diferenciado do TDAH, né? Então, ainda não tem muitas publicações sobre isso, mas também é um transtorno bem interessante da gente conversar e entender um pouco mais sobre ele. Então, hoje, agora, nesse momento, eu queria que a gente falasse um pouco sobre como é que é feita a identificação, o diagnóstico de uma criança com TDAH, e depois eu vou falar de um adulto com TDAH, e como isso obviamente, na escola não é feito o diagnóstico, né? Mas vocês acabam identificando alguns sinais, algo que pode chamar a atenção ali, né, Sheila? Então, eu queria que a gente já começasse o nosso bate-papo aqui. Tá, bem, na escola, geralmente nós fazemos a sondagem, né? Quando o aluno chega, nós fazemos a sondagem para mais ou menos não através de uma nota que nós damos, né? Não necessariamente ela é classificatória, mas ela é só para nós termos uma noção de quais conteúdos estão fixos e de quais conteúdos que não estão. E aí, nessa sondagem, nós já identificamos, claro que isso não é assim lei, né? Que às vezes eles fazem essa sondagem antes, no mês de novembro, dezembro, às vezes já terminou o período letivo, às vezes não terminou, ou então ele chega um pouco antes das aulas, então já entrou de férias, talvez o conteúdo tenha esquecido, mas aí nós fazemos a sondagem e aí nós identificamos. Às vezes nós identificamos pela inquietação, né? É muito Uhum. inquieto, é, fica agoniado na cadeira, né? Senta, levanta, quer mexer aqui, quer mexer ali, mas também nós percebemos quando é desatento, né? Quando nós pergunta uma coisa várias vezes, a gente explica, mas eu não sei, tia, como é que é? Ou então fica batendo lápis na mesa,
olha pela sala toda, e aquilo ali, o que que é aquilo? Tudo que acontece, barulho que está chegando ao redor, ele pergunta, o que é isso? Então, assim, tem várias maneiras de identificar. Então, nós pegamos, anotamos, e quando na devolutiva, quando o pai chega, aí nós conversamos. Foi identificado isso, aí nós vamos fazendo perguntas, e alguns pais abrem e dizem, realmente, ele já é diagnosticado como TDAH, com hiperatividade, o TDAH é desatento, né? Com desatenção, e aí nós vamos conversando e aí nós pedimos a avaliação médica, né? O diagnóstico já é oficial, e aí nós preparamos toda uma pastinha, orientamos os pais, já orientamos as professoras, a professora que vai recebê-lo, né? Já passamos para ela todas as características que foram anotadas, damos as orientações para os pais, e aí nós esperamos o primeiro dia de aula, então aí a gente já vai diretamente, por exemplo, se é novo na escola, a gente já vai recebê-lo diretamente, né? Fico lá por perto, vendo o que vai acontecer, deixo um pouco ele à vontade, mas sempre observando. Qualquer problema eu já intervenho, mas aí a professora já está avisada, já tem todo um levantamento, a fichinha dele lá para a professora saber quais as dificuldades que ele apresentou na avaliação, o que vai ser trabalhado. Já orientei aos pais o que eles têm que fazer, procuro saber se tem tratamento medicamentoso, se não tem, né? E aí nós iniciamos o processo com ele na escola. Aqui aí é o passo seguinte que tu falaste que vão para profissionais assim como a Adriana, que trabalha com a clínica. Geralmente, por exemplo, eu pergunto do pai se ele já tem um profissional, se ele está sendo acompanhado, né, se ele está sendo acompanhado por psicólogo, ou por psicopedagogo, se tem alguma dificuldade ali já identificada. Quais os profissionais que eu acompanho? Eu já pergunto, né? Se essa criança, que isso acontece muito, é nossa, da escola, e nós já começamos a identificar as características de TDAH, principalmente o hiperativo, o impulsivo, aí nós chamamos os pais, damos um tempo, né? Mas aí vamos anotando as dificuldades dele na sala, e se nós percebemos a queda na produção, como é que se fala, uma baixa, né, no desempenho acadêmico, aí a gente já chama os pais, já conversamos, ó, estamos identificando isso aqui, acho que ele está enfrentando dificuldade aqui, aí encaminhamos. Alguns pais, não vamos procurar, alguns pais nos atendem, já tivemos alguns que não atenderam a escola, e nós passamos a vivenciar um processo bem difícil, né? Porque você tem que manter aquela criança dentro da escola, você tem que passar o conteúdo para aquela criança, e como geralmente as professoras que trabalham em escola de inclusão, escola inclusiva, a maioria das professoras já tem um pouco esse conhecimento, e aí ela mesmo já vai procurando ajudar essa criança, até o pai se conscientizar de que tem alguma dificuldade ali, que ele precisa correr para os profissionais. E aí, Adriana, a tua batalha diária? Então, geralmente o que acontece? Ou a criança ela é encaminhada pela escola, né? Nem todas as escolas têm psicólogos, infelizmente. Então, muitas vezes os alunos não passam por essa sondagem que a Sheila relatou, né? Até porque não tem um profissional na sala de aula, na escola. E aí, o que acontece? Muitas vezes essa criança é inserida, os pais muitas vezes não têm essa questão do diagnóstico ainda, e aí quando ele está inserido na sala de aula, é quando é percebido algumas características, alguns sintomas, porque aquela criança, principalmente quando tem a questão da hiperatividade, é aquela criança que não para, não consegue se concentrar, não realiza as tarefas, é desatento, perde as coisas.
Então, incomoda um pouco os colegas da sala, incomoda as aulas da professora, e aí começam a ter várias reclamações, né, muitas queixas, em relação a a parte comportamental e muitas vezes também da parte do aprendizado. Então, quando ocorrem essas queixas, então eles fazem essas queixas para os pais, e os pais é quando eles procuram, vão para um neurologista ou às vezes vão direto para um psicólogo, né? Algumas vezes quando vão direto para o neurologista, alguns, não são muitos, são raros ainda, pedem uma questão de uma avaliação psicológica para a gente poder fechar a questão do diagnóstico. Então, são raros os profissionais que fazem isso, mas já existem, já existe. Ele passa por uma avaliação psicológica, passa por uma avaliação psicopedagógica, se for preciso passar por uma avaliação de fono também, eles encaminham, então eles vão vendo a necessidade daquela criança. E aí, depois disso, a gente consegue, juntamente com a escola, então, escola, médico e as terapias, né, fechar a questão do diagnóstico ou não. Ou então já vem justamente encaminhado, a escola percebe, e aí a psicóloga já percebe e já pede uma avaliação diretamente. Geralmente acontece vindo da escola, é difícil os pais terem essa percepção e procurarem sem um direcionamento da escola ou do médico, né? Até porque muitas vezes eles relatam que eu era assim quando eu era criança, então vamos colocar na escola, que lá na escola ele vai interagir, vai Vamos dar um brincar, jeito. vão dar um jeito, né? E aí é quando na escola percebe-se realmente que aquela criança tem uma dificuldade, que não é apenas naquele ambiente familiar que ela apresenta todas essas características de desatenção, né? De inquietude. Então, é quando eles me procuram realmente para fazer esse tipo de A avaliação. escola é importante, né? Nesse momento aí, porque muitas das coisas são vistas quando a criança começa a atividade escolar, né? Isso. Principalmente nessa faixa etária, né, Sheila, de 5 anos, onde já está no processo de iniciando a alfabetização por ali. Nós já percebemos quando ele chega com 3 anos, né? 3, 4. Nós percebemos na educação infantil mesmo, que ele não consegue sentar, que ele não consegue se concentrar na pintura, naqueles primeiros passos que eles estão dando na escola, né, já é identificado, porque você coloca numa sala, vamos dizer, com 15 crianças, 10 crianças, e ele se sobressai em relação ao comportamento, né? Bate, aí não para, corre, não obedece à fila, andar na fila, né? Sempre está desafiando. E aí a gente já percebe com 3 anos. Mas muitas vezes nós passamos porque os pais não realmente confirmam, às vezes, para a gente. E eu já pensei em casos que a criança vai de 3 até 5 anos, aí quando chega no primeiro ano, que é necessário a questão da escrita, da cópia, né? Aí que ele realmente começa a colocar em prática a alfabetização que iniciou no Jardim 3, aprofundar a leitura, a escrita, aí é que o pai às vezes aceita. Aceita porque ali já vem nota, já pode ser realmente, já pode haver uma reprovação, já pode haver nós já podemos manter a criança naquela série caso ele não consiga, né, assimilar aquilo que é necessário para o primeiro ano para depois passar para o segundo, né? E às vezes nós mantemos, nós retemos. Então aí o pai já fica mais temeroso, então ele já procura, né? Mas alguns não, alguns é aquele o hiperativo desatento, que ele não é
impulsivo, ele não é hiperativo, mas ele fica na sala, né, sonhando, imaginando, a professora, bora menino, bora, e ele tá lá, aí ele dá aquele e depois ele para de novo, não é? Então, aí a gente percebe e encaminhamos, mas não são todos, nós não temos essa parceria com todos os pais. E às vezes a criança vai sofrendo, segue sofrendo, né? E é interessante porque, em termos do adulto, se, como a Adriana falou, né, para a clínica infantil, normalmente a escola faz a percepção e aí os pais são orientados a procurar uma ajuda especializada, né? Na minha experiência com pacientes adultos com TDAH, eles normalmente não procuram com a questão do TDAH, assim, vamos dizer, ele não tem ideia do que é, né? Então, ele já vem, às vezes, com um histórico muito grande de problemas que, depois de uma avaliação, a gente começa a ver que, né, é fruto dos sintomas do transtorno. Né? Até porque quando a gente fala de TDAH, o que vem logo na cabeça da pessoa? É aquele menino que não para, né? É aquela criança que sobe, que baixa, que faz que isso, que aquilo, que aquilo outro. Então, quando a gente fala de TDAH adulto, ele não tem essa hiperatividade motora. Então, você olha e diz assim, tá, mas ele sempre fala, mas eu não sou hiperativo, eu não fico me movimentando de um lado para o outro. Mas é que, normalmente, a hiperatividade no TDAH adulto, ela vai diminuindo com o tempo, né? Então, o adulto, ele não ele não tem uma hiperatividade motora, a hiperatividade é mais subjetiva, é muito mais interior. Então, ele se sente inquieto. Ele se ocupa de várias coisas ao mesmo tempo, ele não pode ficar parado, entendeu? Isso até leva também, junto com a impulsividade, a, por exemplo, ter problemas de dirigir muito rápido, de estar acelerado, de começar uma coisa e não terminar, mas não que ele esteja como a criança, se mexendo e batendo, não, ele está ali, externamente tranquilo, né? Então, o paciente, normalmente, ele é diagnosticado com TDAH adulto, mas ele vem com queixas diferentes. Às vezes no trabalho, porque muda muito de trabalho, porque tem dificuldade de se organizar, problemas no relacionamento, problemas com a finança. E aí você conversando, ou com as comorbidades, né? E aí você fazendo a avaliação, você acaba observando que tem aí de pano de fundo um transtorno, entendeu? Até mesmo por conta da questão da impulsividade, que também é uma das três sintomas que a gente falou lá no início, que também vão diminuindo, mas ele tem mais uma dificuldade de esperar, né, de se organizar. Então, às vezes, a questão da recompensa, que tem na criança planejar, também, né? de se planejar. Por isso que no TDAH adulto se fala muito mais de um transtorno de funções executivas, porque mexe com memória de trabalho, né, que é a organização, planejamento, mais a questão da autorregulação, do controle inibitório. Então, se fala muito mais de um transtorno de funções executivas, alguns estudiosos, do que mesmo na fase mais, na questão infantil, né, da criança. Então, o que eu acho que é importante as pessoas entenderem é que o TDAH não é um transtorno da infância, que depois, quando você cresce, desaparece, né? Alguns sintomas diminuem, até porque eu vejo que o adulto, mesmo sem diagnóstico, ele aprende a manejar aquilo, sabe? Ele consegue ali ter o sintoma meio que controlado e não causar tanto prejuízo, embora alguns adultos são mais comprometidos do que outros com relação aos sintomas. E também tem classes de sintomas mais proeminentes em um do que em outros, né? Mais severos, então, às vezes um paciente, por exemplo, ele... Camuflado, né? Às vezes mas sabe o que eu percebo, Adriana? É que, por exemplo, eu tenho muitos pacientes com TDAH adultos, e eu vejo que alguns sofrem mais com a questão da organização do que outros. Entende? Alguns eles têm uma maior facilidade, outros terrível. Alguns procrastinam menos, outros já procrastinam mais, sabe?
Então, e com o adulto a gente fala muito mais de uma psicoeducação, né? Então, o diagnóstico sempre é assim, todos os adultos que eu já fiz o processo de avaliação e cheguei a conclusão com eles, porque eu sempre faço com eles a chegada de conclusão, eu nunca chego dizendo, olha, é isso, mas eu vou ali perguntando e tal, e a gente vai conversando sobre, e a gente vai chegando juntos nesse entendimento do que até chegar à raiz, né? Até porque, sabe, Sheila, o que acontece é que quando o adulto, ele olha e diz assim, mas o que é TDAH? Porque ele tem uma ideia que é um transtorno de criança que fica se mexendo, né? Uhum. Então, alguns eles dizem, nossa, então é isso que eu tenho? E ficam bem, e outros não recebem tão bem o diagnóstico. Outros já olham e dizem assim, então eu vou viver com isso, então eu não posso mudar, então não é uma questão só que eu tenho que aprender a ser mais organizado, eu tenho que aprender a ser mais atento, eu tenho que aprender. Aí Então, não aceita que precisa mudar, precisa retomar, precisa que, na refazer. verdade, ele tem que aprender que ele não vai conseguir mudar, porque não é uma coisa que ele vai se esforçar e vai mudar. Ele tem que mudar o ambiente dele para que funcione, né? Mas ele tem que aceitar o que está, o que A tá, necessidade dele, né? Ser consciente, né? Só que às vezes ele tem dificuldade. Então eu tenho pacientes e já tive pacientes adultos com dificuldade de aceitar o diagnóstico. E alguns que passaram um bom tempo nessa dificuldade, sabe? De dizer, então eu tenho que trabalhar isso, eu não quero trabalhar isso. Mas quando aí você vai buscar isso aí também, tem muito a ver com o ambiente familiar. Claro, porque aí o adulto, a gente já está falando de personalidade estruturada, de toda uma bagagem de vivência, né? Que não é, até porque a pessoa não é o transtorno, ela não é o TDAH. Então, nem tudo no comportamento dela tem a ver com o TDAH. Tem muito da história de vida, a personalidade e tudo mais. Então, o adulto, às vezes, ele já está com toda uma estrutura montada, sabe? E vem o diagnóstico que para alguns cai como uma bomba. Pá, às vezes isso esclarece e ele acha, poxa, que bom, agora eu sei o que causa isso e eu posso trabalhar. E alguns entram em negação e dizem, não, eu não quero ter isso porque isso aqui vai me marcar e eu achava que se eu tentasse eu conseguia mudar. E você está me dizendo que não é tão assim, tão fácil, né? É tão fácil. Entendeu? Então tem os dois. Aí eles já pensam na dificuldade, no processo. Aí eles já querem desistir, né? E principalmente ou já desistem. os mais comprometidos, entende? Aqueles que têm um pouco mais de comprometimento. Até porque os jovens, as pessoas com até 30 anos com TDAH, eles têm mais dificuldade de aceitar o diagnóstico. Então, eu já escutei de pacientes que dizem, não, isso daqui não me afeta. Se eu fingir que não me afeta, não me afeta. Eu já ouvi. Se eu disser que não vai me afetar, então não vai me afetar. Eu decidi que não vai me afetar. E você vê a vida totalmente desestruturada e você vê que é por conta dos sintomas que, se forem trabalhados, ele consegue um pouco mais de organização, mas eles dizem, não, eu decidi ignorar isso. E continuam não terminando faculdade, terminando relacionamentos. Sim. O que eu vejo assim de mais difícil é também a questão do rótulo que essa pessoa vai tendo. Então, desde criança, né? Principalmente quando ela não tem esse diagnóstico. Ela é assim, ela é relaxada, ela né? Ela não tem cuidado. Ela é assim, os termos que usam para identificar essa criança, né? Então, assim, e essa criança ela vai absorvendo isso, né? Eu sou desleixada, eu sou relaxada, né? Eu sou burra, eu não consigo, né? E isso vai prejudicando muito, tanto que isso vai prejudicando na questão não apenas cognitiva, nem social, mas nessa parte emocional também. Autoestima. Fica com a baixa autoestima, e quando chega na fase adulta, é que a gente vê que muitas vezes
o boom, a bomba estoura aí, né? Até Claro. porque tem muitas, eu vejo que tem muitos adultos que na infância não tinha esse diagnóstico precoce como a gente está tendo agora. Essa observação da escola, um olhar mais aprofundado disso. Então, elas foram passando. E diga-se de passagem que esse diagnóstico precoce, ele ainda é muito pequeno. Isso. Não são todas as escolas que têm psicólogo, não são todos os neurologistas que diagnosticam essas crianças antes dos 5 anos de idade. Eles mesmos já colocam, muitos neurologistas dizem, não dá para diagnosticar agora, ele ainda está muito novo. O DSM-5 agora é até 12 anos, né? Que eles colocam. Então, e também, Sheila, até os próprios pediatras, né? Que são os profissionais que estão acompanhando a criança desde... Não percebem, não observam, não conseguem dar esse diagnóstico precoce. E isso, Adriana, que tu falou, é muito importante, porque esse adulto que chega para a clínica já e tem esse diagnóstico, ele fez esse percurso da vida dele cheio desses rótulos e cheio de um autoconceito negativo muito grande. Então, aí é onde começam as comorbidades, ele já vem com comorbidade. É um sofrimento muito profundo. É um sofrimento muito profundo para essa criança. Porque é importante a gente dizer que o TDAH não é só desatenção e hiperatividade, como dizendo, é só desatenção, é só porque ele é agitado, então tá, né? É só isso, então tá bom. Não é, né? Não é uma coisa tão simples assim como parece que o nome dá a entender que é só isso. Não, a gente vê que tem um sofrimento aí por trás, tem uma construção de autoimagem, de autoconceito aí que começam a serem prejudicados, né? E que isso leva para a vida toda. Por isso que é importante o diagnóstico precoce, porque uma criança trabalhada, ela tem muito mais chance de se tornar um adulto mais funcional, entendendo o que está acontecendo com ela, e a família também ajudando. Né? E vai trazer uma confusão muito grande nas emoções, né? Nas emoções tanto dela como da família. Muitos dos meus pacientes adultos com TDAH sofrem com esse conceito de essa crença de incapacidade. E tem também essa questão do bullying, né, Sheila? Que fica muito presente, muito latente. Eu já atendi crianças que passaram por essa situação do bullying, ela já fazia acompanhamento, estava seguindo tudo direitinho, e de repente ela desandou. Ela já não queria mais nem ir para as terapias, ela não queria mais para a escola, ela não queria sair de casa, ela não queria mais fazer nada. E aí a gente achou estranho todo esse comportamento, e aí vamos avaliar o que está acontecendo com essa criança. E aí a gente foi verificando a questão, encontrou essa questão que, infelizmente, ela estava passando por bullying. Então, ela não se achava feia, ela dizia que ela não tinha amigos, que ninguém gostava dela, que ela era burra, que ela não conseguia. E aí isso foi ficando muito grande, até que foi quando a gente... Mas é aquilo que eu falo, se a criança ela é diagnosticada, se tem a ajuda da família, a família vai orientar. Se acontecer isso, você nos avisa. Então, nós temos crianças que é o contrário, a família não quer nem que comente que ele tem um diagnóstico ou que ele tem aquelas características. Não quero que evidencie isso nele. Não quero que comentem, não quero que fale. Então, a criança acaba achando que realmente ela não tem nada, que é para sufocar. E aí, quando ela começa a vivenciar a escola, isso aí geralmente começa no 4º, 5º ano, essa questão do bullying mesmo, ela começa já nesse momento aí do 4º ano, do 5º ano, do 6º ano. Cala a boca, te senta, menino, tu não te aquieta. E aí, quando é que tu vai parar?
aí fala alguma coisa, lá vem o fulano. Então, geralmente, principalmente o hiperativo, o impulsivo, ele sofre, né? E aí o desatento, tu é lerdo, tu é não sei o quê. Então, são palavras que, ao nosso ver, para eles é uma ofensa muito grande. Mas a maioria das crianças parecem que elas não são preparadas para chegar e dizer, coordenadora, olha, professora, está acontecendo isso, olha, coordenadora, não, se fecha. É tudo aquilo que eu falo, é a estrutura familiar que vai ajudá-lo ou não. Uhum. Se a família aceitar, ela já começa a preparar essa criança para conviver com isso, dizer, meu filho, você tem isso aqui, tem isso aqui, tem isso aqui, mas nós estamos trabalhando, estamos levando ao psicólogo, a psicopedagoga vai lhe ajudar, as suas dificuldades, matemática ou língua portuguesa, vão ser... vão ter alguém para auxiliar você, né? E também a questão aí, a escola entra também, né? Com os professores, para estar ajudando. Nós ainda temos muita resistência, não são tantos professores, nós temos muita facilidade com aluno, os PCD, né? Que as pessoas com deficiência, nós temos muita facilidade dessa equipe com a educação infantil fundamental 1. Então, vamos falar de uma forma resumida, para que quem está vendo a gente agora, está assistindo, possa entender. O que nós identificamos é a criança inquieta na sala de aula, ela constantemente levanta para ir no banheiro, para beber água, né? Ela incomoda os colegas, ela vai lá no último, pega algo do estojo do colega sem autorização, o estojo dela cai da mesa, a borracha cai da mesa, o lápis constantemente está no chão, ele levanta-se da cadeira, aí se abaixa, e aí atrapalha o outro que está passando, passa o pé no outro, ele realmente consegue dar conta de toda a sala e de incomodar toda a sala. Mas vai sendo trabalhado, mas o sinal maior mesmo é quando o desempenho acadêmico começa a cair. Ele não termina a tarefa na hora, ele deixa para depois, ele chora se a professora manter ele na hora do lanche para terminar a tarefa, né? As tarefas de casa não vêm todas completas, é porque os pais não dão conta de fazer com que ele se concentre para terminar aquela tarefa. Os pais já estão cansados, alguns já chegam muito tarde em casa, e aí começa toda essa situação. Então, eu vejo toda essa questão desse conjunto, porque não adianta eu ter essa percepção, né, no consultório e eu não ter essa percepção da escola. Então, quando a gente tem, primeiro vem a queixa da família, então a família vai relatar todas as dificuldades que essa criança apresenta em casa. Eu preciso ouvir a escola, então ver se ela tem todos esses comportamentos nessa parte social, nessa parte escolar. E aí, na clínica, a gente precisa, como se fosse, vamos fechar esse triângulo, né? Então, que eu vejo também, principalmente, essa questão da impulsividade, de não conseguir controlar suas emoções, de agir de forma impulsiva. Muitas vezes eu já tive crianças que diziam assim, tia Adriana, eu já sei o que eu tenho que fazer, mas eu não consigo, ele falava. Por favor, fala com o meu pediatra. Uma criança de 5 anos chegar a esse ponto e falar assim, fala, tia, fala com o meu pediatra para ele me dar um remedinho, porque eu já sei o que eu tenho que fazer, mas eu não consigo. E para fechar o diagnóstico que ela frisou aí, se torna necessário, e a psicóloga ou o neuro envia os testes, e a psicóloga ir até a escola também. Isso. Para ter uma observação de quem é a criança no ambiente escolar, na hora do intervalo, principalmente na hora do lanche. Ele não sente, ele corre, ele derruba o lanche dele, ele mexe com o do outro, ele quer o lanche do outro. Então, assim, a gente
por exemplo, como escola, a escola deve oportunizar que a psicóloga entre, vá até lá. Se nós trabalhamos com clareza, então por que Coração aí, ó. Tá vendo? se nós trabalhamos de maneira clara, de maneira honesta, não tem por que a escola atrapalhar de o psicólogo entrar. O psicólogo precisa ver o ambiente familiar. A gente tem essa abertura, a escola que você trabalha tem essa abertura por conta de você, né? Mas muitas escolas não dão essa abertura também para os profissionais. Pensando que a gente está ali para julgar, observar, para falar mal da professora. Pelo contrário, a gente está ali para ajudar tanto a criança quanto a escola. Porque não é fácil, não é? Não é fácil para a escola também. Então, a gente deixa, isso é um apelo, né? Que a psicóloga entre justamente para ajudar essa família, ajudar essa criança e ajudar a escola também, né? Porque não tem como nós trabalharmos só. A escola não vai trabalhar só, a família não vai trabalhar só, e os profissionais também. Esse diagnóstico vai ser incompleto. Ele não vai fechar, você não vai ter uma visão geral da criança. E aí a gente precisa... porque tem pais que realmente dizem assim, mas é só na escola que ele apresenta isso. Aí nós geralmente conversamos, mas como só na escola? Na escola nós temos rotina, nós temos ordem, tudo tem sua hora, tudo tem seu tempo, e ele não está conseguindo. Então, se ele não está conseguindo obedecer toda a rotina que a escola tem para esse aluno, a parte da manhã toda, e você vem me dizer que em casa é diferente? Porque pode ser que seja diferente e realmente não seja um TDAH, mas aí é a visão profissional que vai fazer essa diferenciação de dizer o que está acontecendo. Por exemplo, É um TDAH, não é um TDAH, é comportamental, é dinâmica familiar, o que é? Porque às vezes a dinâmica familiar e a rotina familiar é tão boa que essa criança realmente, não sei, não apresenta, pode não apresentar, mas eu acho muito difícil uma criança que principalmente é impulsiva, de ele ser só impulsivo na escola, não tem como, porque a criança, a base da criança é familiar, é casa, é rotina em casa, então ela começa a aprender tudo isso na família. Quando ela chega com 3 anos de idade, com 4 anos de idade na escola, né? Porque até 3 anos agora é creche, mas mesmo assim a creche tem sua rotina, quando ela chega com 4 anos já mesmo, que a gente já começa a trabalhar já fazer o seu nome e tudo, nós já percebemos, ou aquela criança não tem rotina em casa, e geralmente quando a gente vai investigar, não tem, né? Ou fica com alguém em casa que não tem autoridade com ela, ou fica com a vozinha que já é muito carinho, né? E não limita, acha que não tem que limitar, acha que essa criança tem que ficar à vontade, porque de manhã ele já teve muita dificuldade na escola, já estudou, então à tarde ele tem que ficar à vontade, assistir televisão, fazer o que ele quer. Então tem N fatores que a psicóloga clínica, se deparando com a família na investigação, ela vai perceber. E também já teve situações em que os pais, já chegou uma situação comigo, que a mãe, né, chegou e disse assim, olha, eu acho que meu filho tem TDAH, porque eu pesquisei no Google e eu vi que ele é assim, 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 assim. Ele é assim em casa. Ele não, o doutor Google, né? Ele não para quieto, então eu acho que ele tem o TDAH. Eu disse, então vamos investigar. E aí, nas terapias, nos testes, não deu nada assim, nada alterado, nem tanto na parte de observação. Às vezes pode ser a rotina que falta em casa mesmo. Às vezes pode que é ser muito só importante que a pessoa entenda que é necessário que tenha um olhar profissional, né? Porque é como a Adriana falou, é um tripé.
escola, família ou profissional, para na construção desse diagnóstico, né? Isso. Até porque a gente está falando do bem-estar de uma pessoa, é uma criança, é um ser humano, e isso vai impactar a vida dela, porque não importa se é dinâmica familiar que precisa mudar para ela melhor, para ela estar bem, se é um transtorno, que seja, mas precisa ser descoberto para que ela possa ter um bem-estar, né? E essa família também. E aí, essa família, né? Fiz toda uma observação em casa, na escola também, e ela não apresentou. Então, ou seja, a gente percebe que aquilo era apenas na dinâmica familiar. Então, a gente fez um trabalho com a família para que essa criança conseguisse. Mas também tem essa questão de que muitos pais negam, né? Chegam e dizem assim, olha, eu só estou aqui porque a escola pediu. Isso é comum, né? Para mim, o meu filho não tem nada. Em casa, ele é excelente. E aí, a criança chega aqui no consultório, a gente percebe que está tendo alterações no comportamento, né? E tudinho. Vai na escola, percebe que a dinâmica também na escola, que a criança está alterada. E aí, quando a gente conversa com os pais, ou seja, olha, ele apresentou esse comportamento que a escola falou, ele apresentou aqui comigo. E aí é quando eles, né? E aí eu quero que a gente fale agora, nesse nosso segundo momento, a gente vai falar sobre isso, muito importante que vocês duas falaram, que é a questão da rotina, às vezes da mudança da dinâmica familiar, né? Então, a gente vai falar melhor disso a seguir. Mas aí eu queria, só para fechar, falar um pouquinho sobre como chega um resumo do como chega no diagnóstico do adulto, porque a gente, como psicólogo, tem ali o DSM, que é o que que nos ajuda ali com os critérios diagnósticos, né? Mas para o adulto, o DSM, ele falha um pouco, porque não é como está descrito ali. Então, se você for avaliar o adulto usando o DSM, você vai dizer, não é TDAH, porque não aparece aqui nada disso. Então, o diagnóstico do adulto, alguns estudiosos, eles colocaram alguns outros critérios, porque são outras coisas que a gente precisa observar na vida dessa pessoa para chegar ao diagnóstico, né? Normalmente, quando eu falo com um adulto que eu suspeito, é muito do que ele diz, eu tenho um relatório para entregar, mas eu já estou há 5 dias ali, é um parto, eu não consigo, e eu enrolo, e eu faço, e eu isso. Mas olha, eu procrastino muito. Eu não sei o que acontece comigo no meu relacionamento, porque eu não consigo, meus relacionamentos acabam muito rápido, eu enjoo muito fácil. Ou, as compulsões também podem ser, a desatenção que acontece, eu tenho uma falta de memória, enfim, são alguns outros critérios. Aí eu queria ler aqui para ficar mais fácil, para que as pessoas que estão nos ouvindo, de repente, ao ouvir alguns desses critérios, possam se identificar ou não, tá? Então, eu vou ler que eu quero que seja bem preciso para que, se você está ouvindo, você possa se identificar ou não com algum desses sintomas. Tomar decisões impulsivamente, apresentar dificuldades para interromper atividades ou comportamentos quando deveria fazê-lo. Então, às vezes tem que parar uma coisa muito legal para fazer outra coisa, mas não interrompe, né? Fica ali, não consegue terminar a atividade para iniciar outra. Inicia projetos ou tarefas sem ser lido ou ouvido as instruções adequadamente. Fracassa em concluir compromissos ou promessas acordados com outras pessoas. Eu tenho uma paciente com TDAH que ela diz assim, eu não faço promessa para ninguém. Por quê? Porque eu não me comprometo, porque assim, se eu descumprir, eu não tenho problema. Apresenta dificuldades para realizar ações na sequência correta. Tende a dirigir veículos automotores mais velozmente que os outros, velocidade excessiva. E eu estava perguntando agora para um paciente recente, que eu estou nessa avaliação para isso, e ele é muito agitado, vai para uma tarefa ou outra, eu disse, como é que é você dirigindo? Tu dirige muito rápido? Aí ele, não. Aí depois ele parou e disse, sim. A minha mulher sempre pergunta por que eu vou correndo e coloco o pé no acelerador e vou passando. Ele falou para mim, eu não sei qual é essa pressa que eu tenho, mas eu dirijo rápido. Tende a sonhar acordado ao longo do dia quando deveria concentrar-se em algo mais importante. Apresentar dificuldades para planejar o futuro ou preparar-se para eventos futuros, porque tem a miopia do futuro ali, né? Não consegue ver.
não consegue persistir em atividades que não considera interessantes. Isso aqui é muito frequente, sabe? Me cansa, eu não quero. E esse mesmo paciente, ele é empresário e ele tem que fazer reuniões com a gerência dele. E agora ele está melhorando com isso, mas ele dizia, não, eu não ouvia, não. Ele vinha com problema, eu dizia, não, vai lá, resolve. Eu te contratei para isso, para você resolver. Eu não quero ouvir. Então, tudo que é difícil, vai cortando, vai evitando, vai cortando, vai evitando. Agora, imagina isso numa vida adulta, onde a vida adulta, ela tem como prerrogativas, responsabilidades, o cumprimento de prazos, compromissos, de chegar na hora, de entregar o relatório. E aí é onde a vida do adulto... Cumprimento, né, das suas tarefas. É muita coisa que ele tem que cumprir e ele não consegue, tá? Então, eu acho que deu para a gente dar uma noção boa de como é que é feito a avaliação na escola e a detecção com a Adriana. Não que a gente não possa voltar isso nos outros segmentos. As características quando criança, né? Né? Então, se você se identificou geralmente... com alguma coisa dessa que a gente falou até agora, a orientação é essa que a gente já vem falando, né? Você procurar uma ajuda especializada. Você, como a Adriana falou, não ir no doutor Google, né? Porque o Google, ele é muito bom, mas é uma coisa muito ampla e você pode pesquisar em lugares que não tem nada a ver. O mais importante é, se você é adulto ou você é criança, você ter o olhar e o acompanhamento de um profissional especializado que possa te orientar, possa te acompanhar e você ter uma vida mais funcional, né? Mais feliz. Então, a gente fecha aqui, mas a gente volta.